Porque, assim, tomando literalmente o que está escrito, Deus é um ser pessoal. Não há nenhum vínculo, assim, da natureza como sendo Deus. Entendeu? Que muitos cientistas ou então pessoas ligadas ao espiritualismo pensam. Acho que Deus é uma essência, um tipo de força, de energia. Aí descrevem ele simplesmente como um princípio dominante, uma energia impulsionante, vitalizante, que aí simplesmente dá nexo, né, para a vida e existência do universo. Então isso daí é uma ideia antibíblica, né? Porque a Bíblia aponta Deus como um ser pessoal. Né? Ou seja, Deus é espírito, está lá em João 4. Só que, contudo, embora Deus seja espírito, ele é um ser pessoal, visto que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, naturalmente, quando as pessoas tentam enxergar a natureza, ver aí as obras de Deus, tá? Infelizmente elas confundem as coisas, porque alguns não enxergam Deus na natureza, outros veem que o que está acontecendo na natureza é simplesmente uma manifestação de Deus. Então Deus está na planta, está na árvore, está não sei aonde, são conceitos panteístas, onde basicamente tudo se transforma em Deus. Simplesmente porque tu vai encontrar o vácuo quântico se tu aproximar a lente lá do microscópio tal da pessoa, e aí você vai num objeto qualquer, vai numa flor, e lá está o vácuo quântico. Logo, é Deus, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí, porque Deus, de fato, ele é espírito, mas é um ser pessoal, porque o homem foi criado à sua imagem. E essa palavra voltada aqui, né, o homem criado à imagem de Deus, a imagem também na língua hebraica ela tinha que ver com sombra. Então, óbvio que se o homem é uma sombra, Deus é algo bem mais poderoso do que simplesmente uma força, uma energia, né? Mas também compreende um ser pessoal. Tá? Então, só existe um Deus. É por isso que na Bíblia existem vários textos que apontam isso. Né? Um ser pessoal. Tá? As obras da natureza não são Deus. As coisas da natureza são uma mera expressão do caráter divino, e olhe lá, porque a natureza foi totalmente corrompida pelo pecado. Então, basicamente, você vai ver aí os animais se comendo uns aos outros, se destruindo, né, uma série de ações, né, que são feitas nesse sentido predatório dentro da natureza, animais estranhos, né, que tem que ver com morte, com putrefação de cadáveres e outras coisas, né, aparecem, surgem cardos, espinhos, um monte de coisas, né, nas plantas, como artifício de defesa, digamos assim, por ocasião do pecado. Né, a própria ideia de tecer a coroa de Jesus Cristo, né, com a qual ele usou para ser crucificado, tecer aquilo de espinhos, trazia essa simbologia já também de que algo totalmente envolto, né, no pecado, a origem pecaminosa. Então é interessante, né, estar simplesmente vendo isso, mas a natureza ela não representa o caráter pleno de Deus, né, embora seja uma mera expressão. Então assim, o que acontece é que muitas vezes a gente pode compreender alguma coisa sobre Deus ali vendo a natureza. Então a pessoa pode chegar à conclusão de que, beleza, há um Deus, né, porque existem coisas criadas, mas outras podem, talvez, não enxergar aquilo, ou então enxergar coisas ruins da natureza, e aí ter uma ideia distorcida, né, sobre Deus. Mas o fato é que a natureza, ela não é Deus, né? Ela representa, ou é uma expressão do caráter, ou de alguma coisa parca ali, bem turva do que é o caráter divino. É bem semelhante, por exemplo, ao talento artístico dos seres humanos. Os seres humanos podem fazer belas obras de arte, esses instrumentos de engenharia, carros, aviões, essa parafernália eletrônica toda, e tudo isso não representa nada em relação ao ser humano. Entendeu? Então, da mesma forma, Deus como criador da natureza, a natureza não representa muito esses aspectos de Deus. A questão, e principalmente a personalidade. Né? Principalmente a personalidade. Então, Deus é espírito, tá? Contudo, é um ser pessoal. Isso daí pode ser comprovado claramente, por exemplo, em João 17, quando Jesus faz a sua oração ao Pai. Ele ora ao Pai como sendo um Deus pessoal. Então ele ora a Deus. Né? É por isso que na oração do Pai Nosso mesmo também se ora a um Deus pessoal. Não é uma essência, não é um tipo de força, de poder, de energia. Entendeu? É uma pessoa específica. Tá? E infelizmente essa coisa de Deus como essência vai permear um pouquinho também da doutrina da Trindade, que infelizmente despersonaliza totalmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque infelizmente são três seres, pelo menos na construção filosófica ali da doutrina, que são seres pessoais, mas ao mesmo tempo há uma essência neles, que é a essência divina. Então, ao mesmo tempo que são seres pessoais, individuais, eles são Deus, né? Porque a essência divina permeia os três. Então, Deus agora não necessariamente seriam eles em si, mas pelo fato de ter essa essência, então isso faria com que eles se tornassem aí deuses. Entende? Deuses, ou no caso um Deus, porque é um em três e três em um, que não tem necessariamente assim como explicar
biblicamente, como é que isso funciona. A questão é simplesmente, como eles falam lá, né, aceitar pela fé. Mas é uma fé, muitas vezes, destituída de qualquer base ou fundamento bíblico. Os próprios católicos reconhecem isso, que são os originadores da própria doutrina. Então, se eles falam, por exemplo, que as igrejas evangélicas e as outras igrejas aceitam o puro dogma, conforme foi estabelecido pela igreja, eles fazem isso sem nenhuma evidência bíblica, porque não existe nenhuma evidência bíblica que aponte claramente a doutrina da Trindade como assim diz o Senhor. O que existe são construções filosóficas sobre, a partir de vários e vários textos, obviamente, para chegar àquela conclusão. É muita filosofia. Entende? Então, assim, Deus é um ser pessoal. Agora, essa questão mais complexa da Trindade, aí fica para os teólogos aí explicarem, livros e livros escritos, tentando simplesmente desmistificar o mistério, que é algo bem, assim, contraditório. Agora, uma questão fundamental aqui é que Deus não é a natureza, Deus é um ser pessoal, há um só Deus, o Pai, de acordo com 1 Coríntios 8, versículo 6, isso daí claramente é bem taxativo. Não tem como alterar uma vírgula, um tio ali do que está escrito. Então se diz, para nós, há um só Deus, o Pai, acabou. Entendeu? É um só Deus e tem que entender daquela forma. E há um Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua em outros textos dizendo que há um Espírito. Então, assim, basicamente, você não tem assim, uma construção trinitária. O que existe é Deus é o Pai de Jesus Cristo, Cristo é o Filho de Deus, e o Espírito Santo, de fato, ele tem a sua obra, tem o seu lugar nesse sentido. Mas não há textos bíblicos apontando o Deus Espírito Santo, ou então o Deus Filho. Né? Isso daí não existe. Infelizmente, são conclusões muitas vezes tiradas a partir de textos, muitas vezes muito mal compreendidos, de que, de fato, Deus ele é uma essência. Ou três pessoas ao mesmo tempo, que é um negócio bem curioso. Então, basicamente, vendo essa questão, tá? Um Deus pessoal criou o quê? O homem. Então, assim, foi manifesta essa questão de um Deus pessoal. Tá? Deus fez o homem à sua imagem, a imagem humana estava perfeita em toda a sua distribuição, e aí depois ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passa a ser um ser vivente, inspirando, dotado de inteligência e das demais faculdades, mentais, intelectuais, etc. Só que aí o que acontece? Todas as partes do organismo humano, a partir daquilo, entra então em ação. Então, assim, por meio de Cristo, um Deus pessoal criou o homem. Não é à toa que lá em Hebreus diz por quem fez o mundo, o universo e outras coisas. Então, foi um Deus pessoal, o Pai, que por meio de Cristo fez os seres humanos. E é isso que está registrado. E assim, as pessoas querem ir além, né? Tem que ir atrás de um conhecimento místico sobre a natureza de Deus que não foi revelado. Não é à toa que Deuteronômio fala claramente que as coisas que estão encobertas, que estão encobertas é para o Senhor. Mas as coisas que são reveladas são para nós e nossos filhos. Aí não foi revelado esse ponto de como é que se dá intimamente a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Como o pessoal da Trindade tenta escrever os livros lá deles e explicar algo inexplicável, né, de acordo com a teoria trinitariana. Ou o dogma, né, como queira chamar. Mas aí, o que tem na Bíblia, de fato, é que é um Deus pessoal. É o Pai, o único Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, e o Espírito Santo. Ou o Espírito do Santo, né, como existem construções também nesse sentido. Entende? Então, assim, é importante entender esses pontos aí, porque a falsa adoração é muito comum, é tão comum hoje em dia quanto no passado. E mesmo dentro das igrejas ditas protestantes, cristãs e etc, etc. Porque todas, pelo menos a maioria das que se conhece, creem piamente na Trindade. Creem dessa forma, que Deus é um em três e três em um, são seres individuais, pessoais, mas tem a essência divina. E, portanto, Cristo ele não é o Filho de Deus, ele é no caso é Filho de Deus só na encarnação, né? que é um negócio curioso isso daí, porque se diz que Cristo é o Filho de Deus só na encarnação, e quem que é o Cristo? Entendeu? Por acaso ele não é o Filho de Deus? Ele é quem? Ele é, de acordo com a teoria deles, o Deus Filho, que não existe na Bíblia, essa expressão Deus Filho, é Filho de Deus. E aí tem que chegar em conclusões absurdas, e pior ainda, a expressão Deus Espírito Santo, né? Que, na verdade, a pessoa quando blasfema, né? Ela não está blasfemando necessariamente ali do Espírito, ela blasfema do Espírito do Santo, né? Quer dizer, o poder de Deus atuando, entendeu? Então, assim, basicamente, é como se ela estivesse atribuindo a obra de Deus a Satanás, praticamente.
Entende? Ao considerar o Espírito Santo, despersonalizar Deus, né? Tirar o Espírito de Deus, né? E transformar num Espírito individual, né? Que não procede do Pai, como está escrito, e colocar ele, então, como um outro ser, um outro Deus, né? Diante do Pai, que é contra o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, porque a lei é do Pai. Então, portanto, colocar aí um Deus Espírito Santo diante do Pai, e ainda um Deus Filho, né? Por isso que essa questão é complicada, porque a adoração hoje em dia não é o Pai, é um outro tipo, uma outra configuração de Deus. E as pessoas vão adorando, vão cantando seus hinos, e elas mal sabem que, apartando o coração da lei de Deus, tudo é vão. Não tem assim um tipo de consideração da parte do Pai, muito menos do Filho. Jesus disse claramente, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Esse Deus é a Trindade? Não. Credes no Pai, porque o Pai, ele sempre dava ênfase no Pai em tudo que fazia. Então, o Deus ali é o Pai. E crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e etc, etc. E quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mais ou menos assim que vai dizer o texto. Então, é fundamental compreender que Deus é um ser pessoal. Há um só Deus, o Pai. Tem vários outros textos também do próprio apóstolo Paulo que vão destacar também a mesma verdade. Quer dizer, ele sempre deu graças, né? Dou graças a Deus Pai por Jesus Cristo. Só olhar as introduções, né, das cartas, fica muito latente ali essa questão. E, de fato, é um Deus pessoal que criou o homem. Tá? Deus ele é revelado assim, prioritariamente de uma forma bem mais sucinta e exata na pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, basicamente, você tem então um Deus pessoal que se revela então, por meio do seu Filho, tá? Jesus como o resplendor da glória do Pai, né? Expressa imagem da sua pessoa, de acordo com Hebreus 1:3. Tá? Então, basicamente, o Salvador vem ao mundo então para revelar um Deus pessoal. Então eu penso o seguinte, se Deus fosse uma trindade, Jesus Cristo, que revela exatamente, o texto diz exatamente, né, a pessoa do Pai, quem me vê a mim vê o Pai, diz, Jesus Cristo teria que aparecer sendo 1 em 3 e 3 em 1 também. Porque ele não é a imagem do Pai, é exata. E o Pai é Deus, entendeu? Então assim, ele teria que vir como uma pessoa em 3 e 3 em 1. Para fazer o mínimo de sentido na teoria da Trindade, porque Jesus veio revelar exatamente o Pai, entendeu? Mas não, Jesus revelou um Deus pessoal, ele veio pessoalmente. Então, por exemplo, no caso Deus é um ser pessoal, uma pessoa, e Cristo é uma pessoa, entendeu? Então, assim, basicamente, quando Jesus fala ali que eu e o Pai somos um, né, João 10:30, ali eles são um em quem? Caráter, propósito, um em natureza, entendeu? E um em espírito. É um. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele nasceu diretamente do Pai. Não é que nem seres criados como nós. Entendeu? Qualquer outro anjo, ou então algum outro ser angelical ou do universo. Então é óbvio que ele vai ter uma característica excepcionalmente distinta dos outros, porque ele nasce do Pai. Né? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Está escrito claramente, né, quando ele fala um pouco antes da crucifixão. Então, assim, no caso, Jesus revelou o Pai. Isso daí não entra na cabeça das pessoas, porque elas querem acreditar em Deus de 3 e 3 em 1. E essa ideia de um pai, de um filho, isso daí não entra na cabeça. Né? Como é que Deus pode ter um filho? É por isso que se pode abrir margem aqui claramente para dizer que a maior parte dessas pessoas são anticristos, porque eles negam piamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Antes da encarnação. Então, negam que ele nasceu do Pai, que ele foi gerado do Pai, né? A palavra unigênito, claramente, né? Nesse sentido primário de geração, de nascimento. Entendeu? Jesus Cristo não é um ser criado, é um ser que nasceu do Pai diretamente. Entendeu? Criar tem que ver com fabricar, com fazer, como no caso somos nós e também os anjos, né? Seres filhos de Deus por criação. Mas Cristo é o Filho de Deus literal, um filho que não foi simplesmente, não é como nós e nem os anjos, né, mas um filho nascido diretamente dele. Entende? Com todas as características divinas de Deus e com todos os atributos que é pertencente também ao Pai. Né? Tanto é que em Hebreus 1 até o 3, diz que ele herda nome superior dos anjos. Né? Pois a qual dos anjos ele, o Altíssimo, disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Bem clara a explicação, mas não tem que fazer.
a tal da hermenêutica para chegar na filosofia certa, né, entre aspas, sobre a natureza de Deus. Então é curioso isso daí, né, e por isso que é necessário conhecer a Deus. Né? Então o povo é destruído por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Conhecer a Deus. Tá? E essa questão do conhecimento de Deus é tão importante porque somente pelo conhecimento de Deus se pode chegar, óbvio, por meio da ajuda dele, a uma revelação do seu caráter. Então, uma pessoa ela só consegue alcançar de fato a perfeição do caráter de Cristo se ela chegar a um pleno conhecimento de quem é Deus ali, de quem é Jesus Cristo. E é um conhecimento simples. Deus é o Pai de Jesus Cristo, Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Não precisa teorizar, entendeu? Tanto que essas verdades não são ocultas aos humildes. Entendeu? Agora, esses professores de teologia, os teólogos, eles deviam se cuidar mais, porque no fazer a teologia, a filosofia teológica ali, passa-se muito distante do que é a verdade simples, entendeu? Que muitas vezes é colocada na Escritura, mas que não é enxergada porque se pensa que é algo mirabolante, que deve ser então pesquisado, né? Ali fazer aquele escrutínio perfeito, exímio lá em cima, e aí mistura com filosofia, mistura com raciocínios humanos, né? Um monte de inferências, né? A Bíblia não manda fazer inferência, manda simplesmente, está escrito, como dizia Jesus Cristo, como ele disse para o diabo, quando estava sendo tentado. Então, assim, entender esses pontos. Tá? Então, assim, basicamente voltando aqui, ó, Deus, como ser pessoal, se revelou em seu Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, aqui vai estar muito claro essa questão, tá? de que de fato ninguém conhece o Pai senão o Filho. Mas não, outros seres conhecem. E aí é colocado aqui a questão da própria divindade também do Pai e a divindade de Cristo. Lembra que essa questão da divindade de Cristo não é que Cristo é Deus por ser Deus. Tá? Ele mesmo diz, né, que o Pai tem vida em si mesmo e assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, óbvio que Cristo, como um ser filho literal, alguém unigênito, único gerado da espécie divina, ele ia ter também essa característica da vida original, não derivada e emprestada. Então, ele nasce já com esse tipo de atributo que foi dado pelo Pai. Então, o Pai é a fonte primordial de todas as coisas. Entendeu? E através de Cristo, ele fez o universo. Então, assim, Cristo veio revelar aos seres humanos o que Deus quer que eles saibam. Tá? O que Deus quer que eles saibam. Simplesmente viu Deus, então, que precisava, né, ter essa revelação clara acerca da natureza dele. Por isso ele enviou Cristo. E Cristo não veio representando trindade nenhuma. Ele veio representando o Pai, que é o único Deus verdadeiro. Então, assim, ele enviou seu Filho ao mundo para revelar, tanto quanto podia a vista humana, suportar ali, no caso, a natureza e também os atributos do Deus invisível, que é, obviamente, o Pai. Se Deus desejasse ser representado como personalidade ligada às coisas da natureza, flor, árvores, a própria relva, teria Cristo falado disso aos discípulos. Só que ele não falou nada para os discípulos disso aí, porque não existe. Deus não é a natureza. Deus não é força, não é essência. É um ser pessoal. Então, Cristo revelou acerca de Deus tudo que os seres humanos pecadores poderiam suportar sem serem destruídos. Então, basicamente, ele traz então essa revelação perfeita, exata. Não de um Deus como trindade, mas de um Deus pessoal. Uma pessoa. Então, assim, basicamente existem revelações que Cristo deu aos discípulos sobre si mesmo, mas essa revelação, obviamente, buscando, objetivando ali a revelação do Pai, né, em primeira instância. Então, assim, o Senhor mostra-nos o Pai, né, diz Filipe. Aí Jesus fala, né, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aí ele fala, essa questão das palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, o Pai está em Cristo. Entendeu? Então, é simples. O Pai está em Cristo. Não é a Trindade que está em Cristo. É o Pai, porque o Pai é o único Deus verdadeiro. Entendeu? Então, assim, teria que haver um pensamento de levar em conta só o que está escrito. Sem essas filosofias. Sem como se pode explicar, né, essa questão aristotélica de interpretação filosófica, né, que a pessoa pega alguns textos ali e supõe coisas, né, que não estão escritas. Entendeu? A Bíblia ela indica com clareza a relação entre Deus e Cristo, que obviamente apresentam a personalidade, a individualidade, né, de cada um. Tem lá João 17 que vai mostrar isso claramente, que Cristo ele não faz uma oração à Trindade, mas uma oração ao Pai.
E é mostrado essa questão também do próprio livro de Hebreus, né, que também mostra a perfeita relação entre Deus o Pai e Cristo, né, como Filho de Deus. Havendo antigamente Deus falado de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, né, que constitui o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o esplendor da glória de Deus, é a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que o deles. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei por pai, e ele me será por filho. Então é muito claro. Inclusive, no Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 268.3, é dito claramente: Deus é o Pai de Jesus Cristo. E isso baseado nesse texto de Hebreus aqui. Deus é o Pai de Jesus Cristo, Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada. Feito igual ao Pai, Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Então aqui é muito claro. Então, o texto de Hebreus aqui deixa claro que Deus é o Pai de Jesus Cristo e Cristo é o Filho de Deus. Porque ele falou antigamente, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou hoje, nos últimos dias, pelo Filho. Entendeu? Então não é a Trindade que vai se revelar por meio de Cristo, é o Pai. É simples. Entendeu? Se eles dizem que Deus é uma Trindade, né, óbvio, deveria entender aqui essa questão de que Deus ele é revelado por Cristo. Aí o único que Cristo vai revelar é o Pai. Outro detalhe também importante, né? Meu Pai trabalha até agora e eu também. O Filho por si mesmo nada pode fazer, senão vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Então o Filho faz o que o Pai faz. Não é o que a Trindade faz. Eu não rogo somente por esse, né? João 17, 20 até o 23, né? Mas também por aqueles, né, que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, para que eles sejam um como tu, ó Pai, és em mim. Veja que a unidade é entre o Pai e o Filho. Né? Os crentes entram aí através do Espírito Santo. Não é à toa que, acho que é 2 Coríntios 13, 13, em algumas bíblias vai estar 13, 14, como é o caso da King James. Vai dizer lá que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo, né? Alguma coisa assim. Né? O amor de Deus, a comunhão do Espírito e Jesus Cristo sejam com todos vós, né? Alguma coisa assim vai estar escrita nesse sentido, né? Porque mostrando a comunhão do Espírito, quer dizer, é por meio do Espírito que o crente tem comunhão com o Pai e com o Filho. Entende? Não apresentando ali o Espírito como um terceiro ser, né? Individualizado, pelo contrário, mas a manifestação do Pai e do Filho, que vem ao crente, né? Habitar o crente. Então o Pai e o Filho que estão ali. É isso que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Aí termina a cartinha dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é Jesus, o próprio Cristo, por meio do Espírito, que vem ao crente, entendeu? E mora ali dentro, né? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, é o templo de Deus, né? Através do Espírito, o próprio Deus, o Pai, Cristo vem, né? Inclusive ele fala também no livro de João, que o próprio Cristo fala, né? Viremos a ele e faremos nele morada. Muito, muito simples também esse ponto de estar compreendendo. Então, assim, basicamente a unidade existente entre Cristo e seus seguidores, ela não destrói a personalidade de nenhum dos entes divinos, no caso o Pai e o Filho. A questão é simplesmente mostrar que eles são um no propósito, no pensamento, no caráter, mas não na pessoa. As pessoas, elas confundem, né? O eu e o Pai somos um lá, e também confundem essa oração de Jesus em João 17, quando ele fala ali que o Pai e ele e os crentes serão um, né? Com é um na pessoa. Mas aí você teria que unir as pessoas à divindade também, né? Então, seríamos nós deuses como Pai? Não, naturalmente, né? A questão não é unidade em pessoa, mas em caráter. Todos têm que ter o caráter perfeitamente alinhado com o de Cristo. Propósito, todos têm que estar unidos, mesmo propósito divino. Entendeu? Na questão do pensamento, é a mesma coisa. Todos com a mente de Cristo. E essa ideia também do caráter. Tá? No propósito, caráter, pensamento. Dessa forma, Deus é um e nós também seremos um com Ele, no meio do seu Espírito. Então a relação entre o Pai e o Filho, com uma personalidade de ambos, fica também muito clara nesses textos. Então você pode observar, por exemplo, o livro de Zacarias, no capítulo 6, versículo 12 e 13, quando é falado claramente essa questão. Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Eis aqui o homem cujo nome é renovo.
Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E ele levará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu trono. E será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos. Está bem claro essa ideia também da unidade, do propósito, caráter, na própria ideia também de, não na personalidade, mas no caráter, no propósito e no pensamento. É importante isso. Em sua palavra, Deus é apresentado como um Deus eterno. Esse nome abrange o passado, o presente e o futuro. Deus existe de eternidade a eternidade, ele é eterno. O Pai é eterno. Já o Filho tem princípio de dias, né? Que é, se não me engano, 5:2, né? Que fala ali desde os dias da eternidade e tal. Então, em um determinado ponto da história, Cristo foi gerado. Então, tem lá o livro de Provérbios 22, Provérbios 8, na verdade, 22 até o 30, que vai mencionar por 2 vezes a sabedoria, né, de Deus, que é Cristo, afirmando ser gerado. Entendeu? Foi gerado do Pai. E através do Pai, simplesmente fez ali o mundo, os rios e todo o resto da criação. Então é importante entender isso, basicamente compreender essa questão da ideia divina, tá? Porque infelizmente se confunde bastante nesses pontos aí. Deus é um ser pessoal, Cristo é um ser pessoal, e nenhum deles compartilham essências divinas, tá? Isso daí é coisa da Trindade. Tá? O único Deus verdadeiro é o Pai e Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ponto. Entendeu? O Espírito existe, mas é necessário entender a obra dele, né? O que a Bíblia diz sobre ele, e não necessariamente ficar fazendo inferências aí, dizendo que ele é Deus, ou que é um Deus semelhante ao Pai, ou então alguma outra coisa diferente, né, do que vai estar escrito.